Então é fundamental um atleta de base que quer jogar hoje no Hercílio Luz ou qualquer outro clube, como você mencionou, que você trabalhou. Eu acredito que você é um dos raros, não estou aqui enchendo a bola, mas porque eu conheci, e um dos raros que tem um processo como esse bem definido e em partes bem estabelecidas. Eu quero saber como ele jogou. Se foi o pessoal, se ele foi individualista, se ele estava com outros focos fora dos valores que nós temos aqui. E nós sabemos também que a maioria dos atletas estão muito desconectados com o que o clube espera dele, de como ele se comporta, do que de fato ele saber como que tem que se comportar ao jogar. Esse papo é profundo, Carlinhos, porque se o atleta se desconecta de valores, ele pode ter duas vertentes. Uma, o clube não deixou claro para ele quais são os valores do clube. Tá? Sim. Ou ele não tem interesse nos valores do clube. Ok. Se o responsável pela categoria de base entende que o atleta não está conectado porque não tem interesse nos valores do clube, ele tem que tomar uma decisão. E se ele não entender os valores do clube, o responsável, o executivo, o coordenador da base, seja a nomenclatura que dê, ele tem que entender, ele tem que fazer uma reflexão. Nós não estamos sendo claros nos valores que o clube tem passado, ou nós não passamos valores? Porque muitas vezes não é passado valor. Entendi. O que eu quero falar? Eu posso buscar um fio lá para trás, Carlinhos, em que sentido? Quando tu foi atleta de base, Carlinhos, no Criciúma, as competições importantes elas eram Taça BH e Copa São Paulo e o estadual. Ok. Houve um movimento muito grande nas categorias, entre os gestores de base, e eu participei desse movimento, cobrando a CBF que entrasse com competições confederadas. Vamos criar um Campeonato Brasileiro Sub-20. E foi se criando isso. Certo. Tá? Teve os pontos positivos e os pontos negativos. A gente vai devagar em vários assuntos aqui, porque uma raiz puxa a outra. Sim, sim. Então, e aí hoje nós temos Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17 e vários outros campeonatos Sub-15, né? Sub-15 tem taças importantíssimas no Brasil de grandes nomes brasileiros, de grandes marcas, né? O que aconteceu com esse processo? Antes, mais uma vez, jogava-se estadual final de semana e treinava a semana inteira. Ok, ficava muito tempo sem jogar depois. Isso. E hoje nós jogamos nas categorias de base quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Então, foi meio que eu considero uma avaliação minha, um tiro no pé nosso, como gestores no Brasil, forçando essas competições, esse calendário. A gente criou um calendário para a categoria de base tão apertado quanto o calendário que a gente critica no profissional. Ok. E nós temos um agravante. Esse jovem, essa criança que está na categoria de base, adolescente, ele está em processo de formação, inclusive escolar. Exatamente. Então, assim, quarta-feira eu jogo em Minas. Então, o jogo é na quarta-noite, viaja na terça, joga na quarta, volta na quinta. Eu perdi 3 dias de aula. Exatamente. E aí o processo de formação, ele já não é tão bom. Sim. Aí eu não treino. Por que eu não treino? Porque eu chego na quinta, como é que o menino vai treinar? Ele vai descansar na sexta, faz um regenerativo para jogar no sábado. Exatamente. E aí, Pedro, a gente pega um pouco do conceito que estava escrito aqui nesse livro. Nesse livro aqui, conta todo o processo da reestruturação lá dos anos 90 da Premier League, quando estruturou, se tornou SAF e os clubes começaram a se organizar. Não me lembro aqui o nome do dono, o presidente do Arsenal, mas ele falou, antes de fazer uma revolução geral no clube, eu primeiro preciso começar mudando a alimentação dos atletas. Essa rotina de comer tudo que não deve se comer, né? Porque isso está gerando um problema, vai gerar um problema maior. Então, assim, começar com o pequeno passo, o simples, melhorar a alimentação dos atletas. É o primeiro passo para daqui a pouco melhorar a competição, melhorar a estrutura, injetar dinheiro, que não é o primeiro passo. Pequenos passos bem feitos gera grandes resultados. Esse cuidado que você falou lá no início com o pessoal, como ele está
pô, é muito mais importante daqui a pouco ter uma agenda completa, porque de fato, a gente está falando de formação. E isso foi no profissional, e um dos maiores clubes do mundo. Eu preciso cuidar dos meus atletas, porque eles bem cuidados, eles vão me trazer mais resultado. Trazendo bem resultado, atletas melhores, eu posso investir, porque aí sim eu posso investir em semente que vai frutificar. Eu aprendi com um psicólogo em São Paulo, que foi meu trabalho, que nós trabalhamos juntos no São Paulo. Hoje ele é professor da CBF Academy, o Gabriel Pópolo. Ele me ensinou a inverter a frase, né? Nós estamos formando pessoas. Essas pessoas, elas vão ser atletas. Então, antes de nós formarmos atletas, nós temos que nos preocuparmos em formar pessoas. Que eu tenho convicção de que formando melhor uma pessoa, eu vou ter um melhor atleta. Perfeito. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tenho clareza total disso. E não por teoria, por prática. Perfeito. Então, quando eu me preocupo com a formação acadêmica, e a formação acadêmica, mais uma vez, eu falo, nós temos um sistema deficitário de ensino, o formal. No entanto, eu sempre deixei claro para os meninos de informação, vocês precisam ir. Ok. Porque nós temos que cumprir. Tem que cumprir. É disciplina. Né? A disciplina começa, você tem horário para chegar na sala de aula. 7 horas, das 19 horas começa a aula, sim, você tem que estar lá às 19 horas, porque tem um profissional que está lá, que vai dar aula para você às 19 horas. Perfeito. Então, se ele está lá, você tem que estar antes. Então, no momento que acabar a aula, você retorna. Então, são cuidados da formação integral dessa pessoa que ela precisa ser olhada com carinho, né? E eu acredito muito a partir daí eu posso te falar que eu acredito muito na mudança, e aí sim, como agente transformador, que eu falei lá atrás, dessas pessoas, através do entendimento da importância que a formação dessa pessoa é pro todo. Quando eu consigo mudar uma pessoa, todo o entorno dela muda para melhor. Eu ouvi de uma líder que eu tive, de que às vezes você não vai ser a pessoa responsável por arrastar multidões com a mudança de comportamento, mas você pode ser o pai de uma pessoa que vai arrastar multidões. Então você vai ser meio que o avô da pessoa, você vai ser um avô que arrastou multidões. Sim, sim. Então, muito cuidado naquilo que você vai colocar de informação para uma criança, para um adolescente, porque aquela pessoa, ela tem tudo para ser um grande modificador de ambiente. Não, é incrível. Você pontuou desenvolvimento contínuo, que você fala desde quando você veio como atleta, se desenvolveu, estudou, se capacitou. No momento onde acontece muito na carreira dos atletas, aos 23 anos, em outros momentos aos 27 anos, encerram-se a carreira, né? Outro dado também que nós temos. E você transicionou de carreira, não continuou, não deixou de continuar se capacitando e ainda trouxe mais um ponto muito importante, né? Que é o processo de você começar a analisar o trabalho do outro, não de uma forma negativa, mas de pontuar o que dá certo, o que eu posso trazer da minha identidade para melhorar, evoluir. O terceiro ponto, a importância de ter mentores e referências para você se desenvolver, porque em toda a carreira, mas estamos falando aqui do processo do futebol, esse processo é fundamental do desenvolvimento contínuo, saber fazer anotações, estudar, se capacitar e ter referências para você chegar aonde chegou. Você chegou no Figueirense, fez um excelente trabalho, teve a oportunidade de trabalhar no São Paulo, depois no Cuiabá. No Cuiabá foi como profissional já ou geral da base? Geral da base. E aqui agora no Ercílio Luz profissional.